Meu povo, vamos caminhar, vamos falar um pouquinho de Jesus. Ó, hoje fazem 16 dias da qual eu me propus, me dispus, não sei se essa palavra é certa, correta, mas é isso. Me propus a caminhar, mudar de vida, mudar a situação da vida do que eu estava vivendo, para a glória de Deus. Mas por que tudo para a glória de Deus? Uma simples caminhada. Lá na Bíblia, em Romanos, vai nos dizer que quer comais, quer bebais, que façais para a glória de Deus. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente existe, tudo que há e tudo que tem feito, tudo que há de ser feito ainda, que venha a ser para a glória de Deus, né? Nada por nós. Se fosse pela minha vontade, você acha que eu tinha saído da cama todos os dias, até no domingo? Jamais. Jamais. Eu treinava, ia pra academia, mas nunca tive uma constância assim, todos os dias, até de domingo, sabe? Uma pessoa realmente disciplinada, essa é a palavra correta. Nunca tive uma disciplina em quase nada na minha vida, né? A única disciplina que a gente tem é acordar, e ainda às vezes a gente muda os horários, várias vezes. Aí comecei a conhecer Jesus de novo, né? Porque já conhecia Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha conhecido ele através de outras pessoas. Isso me lembra um pouquinho a história de Jó. Jó, no último capítulo, se eu não me engano, Jó diz assim: eu conhecia o Senhor de vista, hoje eu conheço o Senhor de caminhar, de estar perto realmente. O que ele queria dizer era, não são com essas palavras, mas o que ele queria realmente dizer era isso. Ele conheceu o Senhor de novo, né? Porque foi uma das orações que eu fiz. Eu falei: Senhor, eu sei o que o Senhor faz, eu sei quem o Senhor é, mas te conhecer de verdade, eu não conheço. E eu acho que todo mundo deveria fazer essa oração. Eu não acho não, tenho certeza que uma hora na vida todo mundo deve fazer essa oração. Porque tudo continua a mesma coisa, tudo tá do mesmo jeito. E aí você fala: até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação? Aí eu fiz essa oração, falei: Senhor, tô cansado, tô realmente exausto, porque chega uma hora que você parece que você tá numa roda, sabe aqueles ratinhos? Você fica naquela rodinha, na rodinha, e nada sai, nada muda, nada acontece. Aí eu fiz essa oração, falei: Deus, eu conheço, eu sei tudo que o Senhor faz. Tudo não, né? Porque Ele é imensurável. Mas eu conheço, tenho vivido dos Teus feitos, das Tuas misericórdias. A Tua misericórdia que se renova a cada dia. Então, eu conheço o Senhor. Mas conheço de ouvir outras pessoas de falar. Eu queria mesmo conhecer o Senhor, ter uma experiência, ter uma vida devocional, ter um relacionamento com Deus. Gostaria de viver isso. Isso é o que eu gostaria de viver. Não é o que todo mundo gostaria de viver, mas cada um tem um sonho. Mas eu aprendi que quem tem chamado, quem é escolhido, não tem muito o que fazer, né? Aí eu resolvi me render, entendeu? A realidade é essa. Resolvi me render, falei: ô Jesus, já tinha me rendido, tá? Já tinha me rendido ao chamado, ao que Deus tinha pra minha vida. Porém,
Aí eu falei, mas não, alguma coisa ainda tá errada. Alguma coisa não tá legal, não tá dando certo. O que eu vou fazer? Fiz essa oração. Recomendo, viu? Faça. Fale pro Senhor, mas tem que ser... É o coração, não tem como falar da boca pra fora. Isso daí ninguém tem essa predisposição de amar a Deus ou de seguir a Deus, a não ser o próprio Deus instigar isso, a acender essa chama. Ou não precisa nem acender, porque talvez ela já esteja acesa. É reacender, trazer de volta, aumentar expandir essa capacidade de o amar. Porque nós, pela nossa vontade, pelo nosso entendimento, jamais iríamos querer buscar a Deus, tá? É isso que a Bíblia diz, porque o ser humano se afastou de Deus por conta do pecado. Quando o pecado entrou, o ser humano se perdeu, nós se perdemos. E aí vai dizer que só vai ao Filho se o Pai os enviar. Então a gente só tem o conhecimento do caminho de Jesus se Deus nos conduzir, se o Espírito Santo nos levar. Então, pela minha vontade, pelo meu desejo, eu preferia continuar na minha cama, deitado, assistindo uma Netflix. A nossa carne, ela vai insistir em errar o caminho. Todo dia ela vai insistir em errar o caminho. Não é fácil, mas não é impossível. Então, que a gente, se você errou, eu falo diversas vezes aqui sobre erro, porque eu sofri muito tempo pela acusação do meu erro. Um dia eu vou contar a história e vocês vão entender. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Então não permita a acusação do erro. Então a nossa vida, tudo que é aqui da introdução, a introdução do dia de hoje é para a glória de Deus, né? Eu iniciei falando sobre a glória de Deus. Então que a glória de Deus venha se manifestar na sua vida. Que Deus venha ter um encontro realmente verdadeiro com você. Porque conhecer, todo mundo conhece, todo mundo, boa parte, né? Ainda mais no Brasil, que é um país laico, tem todo tipo de religião, tem todo tipo de conhecimento. Ainda mais nessa cultura aqui do qual vivemos, tá? Então, mas que Deus venha ter um encontro realmente verdadeiro com você. E que você venha ter esse encontro com Ele, venha estar disponível para viver esse encontro, porque é a melhor coisa que eu desejo para você. Não te desejo ouro, não te desejo prata, porque tudo isso pode ser consequência do que Deus fará na sua vida. Isso se Ele quiser, isso se for para a glória do nome dEle, isso se for para a edificação da sua vida, edificação do nome dEle. Se não for, que você venha ter uma vida plena, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do caos, que você venha ter refúgio, ter conforto, tenha longanimidade, que você venha ter paz no meio da tempestade. É isso que você precisa ter. Só quem dá isso é Deus, através do teu Espírito, através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, você vai ter amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Que mais? São 9 frutos, não sei quantos foi aí. E alegria, amor, né? Não sei se eu já falei. Mas é só através do Espírito Santo de Deus, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, a gente nunca ia querer fazer algo para Deus, querer viver para Deus.
mas que o Senhor Jesus, ele venha ter compaixão das nossas almas, assim como ele teve diversas vezes pela multidão. Então sempre vai ter alguém, no meio da multidão. Olha que lindo agora. A multidão apertava, oprimia. Alguns, era casos tipo assim, Jesus curou a muitos que não pode nem ser contado, o que João diz, que ele curou a tantos que não pode ser contado, né? Mas os relatos que traz através da Bíblia é que a multidão sempre apertava. Olha isso daqui. A multidão sempre apertava, sempre oprimia. Tentava tocar ali em Jesus, ou tocar nele, ou que ele tocasse nas pessoas, para que fossem curados, correto? Essa é o que a Bíblia diz. Mas o engraçado é que a multidão toda conhecia ele e ninguém desenvolvia a cura sem por ele ser tocado ou sem que tocasse nele. Engraçado, hoje em dia é a mesma coisa. São multidões que andam com ele, as igrejas cheias, e mesmo assim tem muita gente que não é curada, muita gente que não é liberta. E o engraçado é que no meio da multidão sempre tem um disposto, sempre tem alguém que fala assim: eu vou fazer diferente. O que me lembra tem diversos personagens. Zaqueu, que subiu na árvore, que fez a diferença, chamou a atenção de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que eu acho incrível, de tanto eu ouvia pregação sobre ela, eu acho uma mulher incrível. Ela desenvolveu um método de fé antes que não tinha existido. Ela foi a primeira a tocar em Jesus. Antes, lá em Lucas, antes vai dizer que só era curado quem por ele fosse tocado. Em outros evangelhos sinóticos vai dizer que ele também, que a pessoa também podia ser curada se por ele fosse tocada. Tem uma diferença, mas eu tô falando do evangelho de Lucas, que ele vai relatar que as pessoas eram curadas só quando ele tocava ou ele impunha as mãos. E essa mulher, ela vai falar assim: mas como que ele vai tocar em mim se eu estou impura, estou há 12 anos sofrendo dessa hemorragia, dessa menstruação, né, descompensada? Como que ele vai tocar em mim, sendo que para aquela época era uma pessoa considerada imunda? Ela ficava reclusa da sociedade, ficava isolada do povo. Então ela falou assim: Jesus não pode tocar em mim. Mal ela sabia que ele não ficava impuro se ele tocasse nela, né? Porém ela não conhecia, não sabia que isso daí podia. Ela respeitava a tradição, respeitava a cultura, ela sabia o que era certo e o que é errado. Ninguém vai chegar até Jesus fazendo coisas erradas. Ninguém consegue chegar até ele falando mentira. Ninguém vai conhecer Jesus plenamente. Ninguém vai tomar dele que nem ela fez. Ela tomou dele o poder, porque ele foi dado. É tudo nosso. Nós somos filhos de Deus. Através de Jesus somos filhos. Então ali ele já tinha liberado, ele já estava em vida, ele já estava exercendo o ministério, já tinha sido tudo liberado. E essa mulher chegou até ele sem querer sujar Jesus, com uma delicadeza, um cuidado, uma consciência. Ela tinha uma consciência, uma plena consciência do que ela estava fazendo, que não era certo perante a lei da terra, a lei, a tradição deles. Então eu nunca vou chegar a Jesus fazendo uma falcatrua, falando mal de um irmão. Eu nunca vou chegar até Jesus, conhecer Jesus de verdade, quebrando os princípios, quebrando o mandamento, passando por cima de coisas que Deus desagrada, coisas que abomina Deus. Eu nunca vou conhecer Deus dessa loucura que eu faço, tá? Esse é um dos pontos. Ela pegou e chegou
tocou por baixo da orla das suas vestes para que ele não fosse curado. Automaticamente Jesus para e fala que dele saiu virtude e poder, que o que libera o milagre, o que libera este milagre é o poder, a autoridade no mundo espiritual. Jesus tem poder e Jesus tem autoridade, e ela foi em busca disso. Se tão somente eu tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, ela desenvolveu, vamos dizer assim, um ritual da rotina dela. Ela só pensava nisso. Ela só pensava nisso. É o que eu estou desenvolvendo dentro de mim, é o que você desenvolve dentro de você, aquela fé. Eu vou ser curado, Jesus vai me libertar, Jesus vai me salvar, Jesus vai me transformar, Jesus vai curar minha casa, vai transformar a minha vida. Isso é a mesma coisa que ela fez. No mundo o povo vai dizer que é um mantra. Mantra é para outras religiões, mas ela desenvolveu esse domínio da fé, esse exercício da fé, a prática da fé. A fé é praticada diariamente. Ninguém pode falar assim, eu tenho fé, vai acontecer. Não, é dia após dia, as pequenas coisas, e você vai aumentando, até que essa fé vai desenvolvendo. Jesus vai falar acerca da fé, que a fé tem que ser como um grão de mostarda, que é plantado pequenininho e ela vai crescendo e se torna uma árvore muito grande. Uma mostarda é uma das menores sementes da qual existe, e quando é plantada ela se torna uma grande semente. Então que a nossa fé venha crescer como um grão de mostarda, né? Aí essa mulher tocou em Jesus, foi curada e ele para. Jesus parou a multidão. Você tem noção? Ele parou. Opa, pera. Alguma coisa, alguém aqui tá fazendo diferente de vocês. Olha, todo arrepiado. Alguém aqui está fazendo alguma coisa de diferente. Meu Deus. Só consegue parar a caminhada de Jesus, você só consegue atrair o olhar de Jesus, atrair as mãos de Jesus, se você chegar nos pés dele, se você chegar com sinceridade, com honestidade, com um coração puro, com um coração reto. Você irá atrair os olhares de Jesus, porque a Bíblia vai nos dizer que os seus olhos não estão fechados, nem as tuas mãos estão agravadas e mirradas para abençoar, para ver o teu povo, para fazer o que o teu povo tem pedido, tem clamado. Então ele não é uma estátua, ele não é um barro, ele não é um Deus de qualquer Deus. Vai dizer que tem deuses que têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, bocas, mas não falam, pés, mas não andam, mãos, mas não tocam. Mas aí João vai dizer em Apocalipse, mas eu vi, e ele tinha os olhos como de chama ardente, suas pernas é como um latão reluzente, da sua boca saiu uma espada afiada que penetra a alma. É loucura. Jesus é isso daí, reluzente como um relâmpago. É uma estrutura transcendental, assim, é uma coisa linda. Aí essa mulher tocou, chamou a atenção de Jesus com a forma que ela tocou, com a humildade. Jesus curou ela dos outros traumas que ela tinha. Mas a princípio, quando ela se propôs a tocar nele, ela já recebeu o seu milagre, a sua cura, porque ela foi de uma forma diferente. E engraçado que a história conta a história dela e de Jairo, e não conta a história da multidão. A sua história só vai ser contada quando você fizer a diferença da multidão. Infelizmente, a Bíblia nos relata diversos personagens, diversas figuras públicas que passaram durante os anos, durante a escrita
do Evangelho. Então, desde lá do começo até o final e até hoje a história são contados por grandes homens e mulheres que marcaram o seu tempo, marcaram a sua história, pois eles decidiram tocar em Jesus diferente, fazer algo diferente do que a multidão fazia. Então essa é a mensagem para o seu dia de hoje. Tudo que você venha fazer, a introdução, tudo que você venha fazer, que seja para a glória de Deus. Fala: Senhor, eu quero viver melhor, faz de mim um canal, um fluir da tua glória, me ensina a ser o teu servo, me ensina a te servir melhor. São essas umas orações que eu faço, tá? É mais ou menos Jesus ensinando o Pai Nosso, mas cada um desenvolve o seu, cada um tem o seu relacionamento com Deus. Jesus, faz a minha vida. Tem uma oração que eu faço de vez em quando sobre o Billy Graham e Joe Wesley, uma história muito bonita. Se você não conhece, procure a história de John Wesley e Billy Graham. Sensacional. Um dos caras dois personagens fantásticos que não estão na Bíblia, né, mas que fizeram a mudança do seu tempo, da sua história. Que nós venhamos marcar as nossas histórias, o nosso tempo, a nossa família. Deus chamou a todos para um propósito maior. Só que Ele não vai obrigar ninguém a viver desse jeito. Ele não tem porquê. Tem porquê, você vive se você quiser. Você acha que filho de Deus, você acha que Jesus veio só para te dar vida? Só para isso? E para você, não te deu um poder, uma autoridade para você fazer coisas maiores do que a dele? Não em questão de milagres, mas salvar vidas, alcançar vidas. Esse é um dos projetos que está começando. Não sei se pode chegar a muita gente, se pode chegar a pouca gente. Se chegar uma pessoa salvar e tocar o coração dela e ela ser transformada, já serviu. Mas eu tenho certeza, Isaac, que Deus não é para uma pessoa só, assim, para salvar. Estou fazendo tudo isso aqui para Deus salvar uma? Não, você é louco. Deus é coisa grande. Aqueles que se dispõem a viver, a mulher que eu tava falando, que eu falei hoje de manhã, só que não nesse vídeo, do cântaro, que foi buscar água e Jesus falou para ela que ela ia tomar essa água, ela não ia mais ter sede. A mulher pegou, saiu, ela foi para tomar água, foi só para tomar uma água ali, conheceu Jesus, se entregou a Jesus, falou: eu gostei de você, é isso mesmo, Jesus, o Senhor, eu acredito. Ele está procurando esse, o que ele disse para ela. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. E ela pegou, saiu louca, largou cântaro, largou água, não bebeu água. Lá não fala que ela tomou água, o que ela fez. Saiu com sede no corpo, saiu cansada, sol de meio-dia, rachando o sol, e ela foi evangelizar, foi profetizar. Esse é o meio que Deus me deu. Cada um ele vai usar de uma forma, vai capacitar de algumas habilidades diferentes para atingir pessoas diferentes. Eu estava esses dias na igreja e o irmão falou lá que Deus, onde ele bebia muito cachaça, Deus fez uma igreja. Aí Deus na hora falou assim pra mim: aonde você mais foi usado para coisas ruins, é aí que eu vou te usar. E um dia eu vou contarei. Eu usava muito a internet para fazer coisa errada, para procurar coisas erradas, pessoas, coisas.
E acontece. Então é neste erro, na onde houve a vergonha, onde houve a humilhação, digamos dessa forma, Deus está reconstruindo e fazendo de novo. Pode sim, meu filho, pode ter internet, pode ter celular, o problema não é ele, o problema é o que você vai fazer. Aí a gente volta no começo de novo. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer coisa, que faça para a glória do meu nome. Então que este canal, que essa mensagem, não sei aonde ela vai chegar, mas que ela venha desenvolver dentro de você uma fé, uma vontade, uma busca incessante. Incessante. Guarde essa palavra, incessante, que não cessa, não tem fim. Ela dizia com ela mesma: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. Se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. Se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. E ela foi. O que ela pensou? Ela já tinha perdido tudo. Ela já tinha perdido dinheiro, tal, casa, né? Porque 12 anos tinha perdido tudo. A Bíblia diz só do dinheiro, mas o dinheiro pode dizer tudo. Toda a riqueza, né, que ela tinha, talvez, posso conjecturar. Vendeu casa para poder pagar médicos. Ela não tinha nada. Ela só tinha uma esperança. Era a última. Quando eu ouvi uma frase que é muito legal, faz muito sentido. Quando você está no fundo do poço, não te resta mais nada. Não te resta mais nada. O que você vai fazer? Olhar para cima. Olhar para cima e falar: é, Deus, aqui para baixo, tirar minha vida, eu não tenho nem essa estrutura. Tem gente que pode até ter, mas Deus não permite. Senhor, aqui eu já não tenho mais nada o que fazer. Para onde eu vou? Aí o salmista dizia assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu olho para o monte. Para o monte é na onde? Para o monte é o alto. Aqui eu tô na cidade, eu não vou olhar. Se eu não tenho monte, eu não vou falar com Deus. Não, se eu tô embaixo, eu vejo o monte, eu olho para o monte, é um lugar alto. Então eu olharei para o monte, que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu olharei para o alto, olharei para o céu, que é de lá que vem o meu socorro, o teu socorro. Se você não desistiu, se você não parou, se até aqui o Senhor Jesus te conduziu, te guardou, Ele tem algo grande na sua vida. Mas aí depende de você, se você quer viver. Isaac, mas eu tenho filhos, eu tenho família. Você acredita? Você confia em Deus? É isso, é sobre isso. Se você orar para Ele e falar: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero fazer a diferença, eu não quero ser a multidão, eu não quero viver no meio da multidão, eu quero sentir o seu poder, eu quero tocar no Senhor e eu quero fazer o Senhor parar. Quero fazer a terra parar. Porque a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Na verdade, a Bíblia nos conta através dessa mensagem que eles não tinham conhecimento, mas o sol nunca parou, o sol sempre esteve parado. Quem se mexe é a terra. A gente sabe sobre rotação da terra. Então é a terra que gira em torno do sol. Então, se você tem noção, maior o milagre. Maior é o milagre. Sabe por quê? Que Deus parou a terra por causa de um homem. Meu Deus.
Você acha que Deus não pode parar a sua cidade? Parar? Parar tudo só por causa de você? Você acha que Deus não pode fazer isso? Eu acho que Ele pode. Eu tenho certeza que Ele pode. Só que aí depende da minha predisposição para viver. Não vou te obrigar. Ninguém pode te obrigar. Nem Deus te obriga. Quem sou eu para te obrigar? Então só vai viver aquilo que Deus tem, o de grande, o extraordinário, o sobrenatural, entendeu? O viver para Deus, essa loucura do Evangelho, quem se dispõe, quem se propõe. Senão o restante vai viver como se fosse aquela mulher lá, a cananeia. Era gelo 3, 4 vezes ao dia. A cananeia, que viveu das migalhas que caíram da mesa do seu Senhor. Ela mandou ele tirar, Que eram os pequenos milagres. Ela precisava de que a filha dela fosse curada, e para ela tudo bem. A filha foi curada e ela seguiu a vida. Entendeu? Aí você pode escolher quem você gostaria que fosse. Tem pessoas incríveis que largaram tudo. Pedro largou todo o seu barco, a sua rede, a sua pesca. Jesus tirou até moeda da boca do peixe para pagar o imposto dele. O povo vinha, trazia dinheiro para ele na mão dele, assim, ó, para ele administrar, para ele cuidar. Ele cuidava de um povo grande. Então todo mundo vendeu tudo, todo mundo morava junto. Ele vinha e administrava o dinheiro, vinha e administrava. É o quê? Por que ele? Por que ele? Porque ele se dispôs a viver tudo. A viver tudo para a glória de Deus. Então não sei o que você está passando, qual os planos para sua vida, mas se você quer viver algo, fala assim: Senhor, quero viver alguma coisa diferente, quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Faça essa oração, confie, entregue na mão dele, e eu tenho a certeza que a resposta vem. Só para contar, para finalizar, ontem eu tava precisando de alguma coisa. Eu tô há 9 meses desempregado, sem trabalhar, só buscando as coisas de Deus, tentando evoluir espiritualmente, tentando conhecer Ele cada dia mais. Ainda acho que faço pouco, mas estou tentando a cada dia. Esse não é o foco da mensagem. Aí eu conversando, saí para caminhar ontem, eu saio e fico conversando com ele, né? É 24 horas praticamente. Aí eu falei: Deus, o Senhor sabe a situação. Estava precisando de uma coisa lá em casa. Já estava há uns 17 dias esperando. Aí eu falei: Deus, olha, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Vou contar bem a verdade pro Senhor. Tô cansado. Não dá pra ficar sem. Já deu. Eu sei que o Senhor pode fazer, o Senhor pode enviar, o Senhor pode fazer brotar lá dentro de casa. Mas não dá pra ficar sem. Foi ontem não deu nem meia-noite, 11 horas, 10h30, 11 horas. Me mandaram uma mensagem falando que ia me fazer um Pix. E o valor era certinho, o valor do que eu precisava para comprar. Então é isso, entendeu? É só para você entender o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é sobrenatural. Ele não fez ainda tudo o que ele prometia, o que ele me prometeu, que eu sei que ele vai fazer. Mas são essas pequenas coisas, esses pequenos sinais, que talvez se fosse um outro dia eu não ia dar bola, não ia dar valor. Ah, não, tem pessoas boas que fazem coisas boas. Poderia ser assim, mas aí Deus fez isso e é isso, mano. Não tem muito o que falar. É o cuidado que ele tem por cada um dos seus filhos.
A gente não merecia nada. A gente fica esperando méritos, fica esperando melhorar para receber. Eu aprendi hoje. Não adianta, nunca vou estar o suficiente, eu nunca vou ser autossuficiente, nunca vou ser bom o suficiente. Jesus estava nessa terra, Jesus falou assim, o homem falou para ele, bom mestre, ele, bom não. Se Jesus falou que ele não era bom, quem sou eu para falar? Quem sou eu que esperando eu melhorar, esperando eu ficar bom, esperando eu estar liberto de todos os meus problemas, de todos os meus vícios, para Deus me dar alguma coisa? Isso é mentira. É mentira, a gente não precisa. A gente vai receber e Ele vai sim fazer a gente melhorar para a glória do nome dEle, porque Ele é perfeito, Ele cura, Ele liberta. É neste caminho que a gente vai haver essa mudança, essa transformação. É tudo no caminho com Ele. Não adianta falar assim, ah, eu não vou receber porque eu não tô liberto ainda, porque eu não tô perfeito. Nunca vamos estar perfeito. Sempre vamos ter algum erro, alguma falha, entendeu? Então se for assim, a gente nunca vai receber nada. Nunca vamos receber. A Bíblia vai nos dizer que não for por mérito. Nós não merecíamos nada. Nada. Não foi por mérito, foi por graça. Foi por graça. Foi por amor que Ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira, entendeu? Não é Deus vai fazer porque Ele gosta do Isaac. Deus vai fazer porque Ele gosta do João, da Maria. Não, Ele vai fazer porque Ele amou o mundo, porque Ele nos amou. Ele não amou o Isaac perfeito, porque Ele não sabia que o Isaac não ia ser perfeito. Ele me dá porque Ele lembra do filho dele na cruz. Ele lembra que o que vai acontecer, o quantas pessoas eu vou salvar. Ele está me dando aqui no presente hoje, porque Ele sabe que eu vou ser lá no futuro. Ele sabe do meu e do seu coração. E Ele pode me dar para me destruir, ou Ele pode me dar para a glória do nome dEle. Tem pessoas, Deus deu o trono para Saul, mas sabia que Saul que ia ser perverso, o coração ruim. Mas deu também para Davi, porque sabia do coração dele. Então Ele dá tanto para destruição quanto para exaltação. Então que a gente venha entender isso, tirar isso da mente, que a gente precisa ser perfeito para receber. A gente está no caminho da santificação, no caminho da nossa luta para chegar no céu. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar, vai nos melhorando a cada dia para desenvolver. Ele vai nos dando em proporções pequenas, para que a gente seja fiel no pouco, seja grato no pouco, né? Mas se a pessoa é ingrata, a pessoa não reconhece no pouco, você acha que Deus vai dar muito para quê? Pode dar para fazer uma destruição, que nem Ele fez com Saul. É isso, para terminar de te destruir. Eu já vi pessoas que aconteceu isso. Deus, você quer? Tá bom, toma. Se quebrou todo, quase virou de ponta cabeça, entendeu? Então, mas eu peço sempre a Deus, Senhor, que o Senhor faça conforme a tua vontade, quando eu estiver pronto, para que eu não venha me perder, porque só quem esteve perdido sabe o quanto é difícil chegar. Então que nesse dia de hoje, faça uma oração sincera, se entregue realmente, saia da multidão, vá viver o novo que Deus tem para a sua vida. É isso que eu desejo do fundo do meu coração para a sua vida. Que Deus venha te tocar de uma forma sobrenatural, mas que você venha querer. Ele não vai entrar, vai fazer do jeito que Ele quer, se você não deixar, se você não permitir. Então, diferente de Satanás, que vem sem você querer, sem você pedir, e faz uma arruaça. Deus não. Deus fala, se eu bater, você abrir a porta, você ceará comigo. Entendeu? Então Ele é uma pessoa que faz tudo certo, assim como Ele gosta que os seus filhos façam certo também. Então, resumindo essa mensagem, que você faça todas as coisas que seja para a glória de Deus, que você venha sair do meio da multidão e que você venha viver o que Deus realmente tem para sua vida, não o que você deseja, mas o que Deus tem para ela. Amém? Se você gostou dessa mensagem, envia para alguém,
curta, comenta, compartilha, ajuda esse canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui nessa mensagem para Deus entregar para mais outras pessoas, seja o canal dele nessa terra. Amém?